Hoje vamos discutir sobre café, a bebida dos guerreiros. Eu matei uma bruxa tomando café uma vez. O garoto costumava fazer café para mim. Muito fraco, fraco demais. Eu prefiro preto, bem forte, sem açúcar, como deve ser. Forte é a única forma aceitável de tomar café. Sk. Concordo completamente com você, Kratos. Você já colocou açúcar no seu café alguma vez na vida? Que pergunta é essa? Porra, claro que não. Nunca. Boa resposta, Witcher. Você tem meu respeito. Hum. Na próxima semana, a gente fala sobre o quê? Manutenção de armas. Tópico importante para qualquer guerreiro. Mal posso esperar. Fala, brothers! Beleza? Hoje eu vou mostrar aqui como criar avatares falantes iguais a esse que você viu na introdução aqui do vídeo e adaptá-los para o seu caso de uso. Então, já deixa seu like, se inscreva no canal e vem comigo! Bom, então eu fiz um guia aqui com todo o passo a passo que eu vou falar aqui para vocês de como vocês podem fazer para criar esses avatares falantes, tá? Eu vou mostrar aqui dois cenários. O primeiro cenário é eu fazendo manualmente, então tá aqui o passo a passo que vocês vão poder ver depois, vai estar disponível aqui na descrição desse vídeo, tá bom? E um outro que vai ser automatizado, que eu vou mostrar um workflow no N8N automatizado para criar esses avatares, tá? Baseado nas entradas de informações que vocês colocarem no workflow, tá bom? Também vou deixar esse workflow disponível aqui nesse guia para vocês fazerem o download e importarem aí no N8N de vocês. Beleza? Bom, primeiro tem aqui uns pré-requisitos, né? Que vocês vão precisar se cadastrar nessas contas aqui desses sites, dos quais eu deixei aqui elencados para poder criar esses avatares. E aqui embaixo eu tenho alguns prompts que eu vou usar de exemplo para mostrar para vocês na criação manual. E aqui eu tenho, como eu falei, o template do N8N, tá vendo? Que vocês podem copiar e colar lá no N8N de vocês ou importar o arquivo diretamente. Então vamos começar aqui. Primeiramente a gente precisa criar um prompt para o nosso avatar. Aqui eu vou criar uma imagem do zero de um avatar, certo? Mas se você já tem uma imagem da qual você queira que ela vire o seu avatar falante, você também pode utilizá-la, tá? Então pode ser tanto um cenário quanto o outro. Aqui eu vou mostrar a criação do zero mesmo, tá bom? Então aqui eu peguei aqui um exemplo, o Sam Altman, certo? Eu criei aqui um prompt no meu Cloud para ele descrever o Sam Altman dentro de um cenário de um podcast, certo? Então, uma imagem ali num cenário de um podcast. E aí eu vou gerar essa imagem baseada numa imagem de referência da foto do Sam Altman, tá? Então, eu vou copiar esse prompt aqui, certo? E vou vir aqui na primeira ferramenta, que é o Kai AI. Já falei várias vezes dela aqui no canal. É um marketplace para modelos tanto de imagem quanto de vídeo, tá bom? Simples de cadastrar. Você pode colocar créditos para usar. E conforme você vai utilizando esses créditos, você vai recarregando ali na sua conta. E os créditos não expiram, tá bom? Então aqui eu vou usar esse modelo aqui da ByteDance, que é o Seedream V4, tá? Que é semelhante ao Nano Banana do Google, tá? Então aqui eu tenho algumas opções. Eu tenho a opção para editar, né, uma imagem baseada num prompt, certo? E criar uma imagem direta a partir de um prompt. No caso aqui, como eu vou criar uma imagem um pouco mais fidedigna, né, digamos assim, eu vou usar a segunda opção, que é imputar uma imagem de referência e a partir do prompt ela alterar aquela imagem, tá? Então eu vou pegar aqui, apagar aqui esse prompt que vem por padrão e colar aquele meu prompt lá do meu guia. E aqui embaixo eu vou fazer o upload de uma imagem do Sam Altman que eu peguei na internet mesmo, tá? Então vou carregar ela aqui, essa imagem aqui, tá bom? Então aqui esse prompt basicamente fala para criar uma imagem com essa referência em um estúdio de podcast. Beleza? Aqui embaixo eu tenho as opções do formato da imagem, então eu posso fazer em Portrait, Landscape, Square, etc. No caso aqui vamos fazer Landscape mesmo. E aqui é a resolução. Então eu vou deixar o padrão, que é 1K. A UCID aqui não precisa colocar nada e eu vou gerar apenas uma imagem e vou mandar rodar. Bom, ele gerou aqui a imagem, tá vendo? Do Sam Altman aqui no estúdio de podcast, certo? Agora eu vou fazer o download aqui dessa imagem e guardar ela, que eu vou usar ela daqui a pouco para gerar o nosso vídeo final, tá? Agora, depois que eu gerei essa imagem, eu vou vir aqui na Eleven Labs, certo? Porque eu preciso agora gerar a voz, né? O roteiro, né? O diálogo do qual a personagem, né? O avatar ali vai falar no meu vídeo, tá? Aí, aqui no guia, tem também aqui um diálogo que eu pedi para a IA gerar aqui. No caso, eu usei o Claude, mas você pode usar o ChatGPT, o Grok, o Gemini, etc. Tá? Eu pedi para ele gerar um diálogo aqui de aproximadamente uns 10, 12 segundos do Sam Altman falando sobre IA e o futuro da IA aqui. E aqui embaixo eu tenho um outro prompt, que é basicamente um outro prompt para descrever
no momento que o avatar estiver falando diálogo, como ele deve se comportar, tá? Isso aqui também eu vou usar daqui a pouquinho mais para frente. Para agora, eu vou pegar apenas o diálogo aqui, certo? E vou vir aqui na Eleven Labs dessa vez, tá? Eu preciso gerar o áudio. Então, eu escolhi aqui a Eleven Labs para gerar esse diálogo, mas você pode também usar qualquer outra ferramenta de texto para fala aí que você prefere ou que você já usa, tá bom? No caso aqui, eu escolhi a Eleven Labs. Aí aqui, eu escolhi essa voz aqui, Max Michael, certo? Para ser a voz aqui do meu avatar. Então, eu vou escolher ela aqui, certo? E aí eu estou usando o modelo aqui da Eleven Labs, um dos últimos aqui, desse V2 aqui, certo? Aqui ele tem vários modelos, tem o Flash, o Turbo, etc. Eu estou usando este aqui, que é o V2, e tem também o V3, que é o Alpha, mas ele é um pouquinho mais caro, então eu estou usando aqui o V2, tá bom? Uma vez feito isso, você pode ajustar aqui, né, a questão da velocidade da voz, estabilidade, similaridade, etc. Eu vou deixar aqui o padrão e vou colar aqui, do meu lado direito, no campo texto, aquele meu roteirinho do diálogo que eu criei, tá? E vou pedir para ele gerar aqui para mim. Uma vez que ele gerou aqui, eu também vou fazer o download desse vídeo no formato MP3, que ele gera para mim. Então eu faço o download aqui. E também vou deixar ele armazenado aqui para usar daqui a pouco, tá bom? Então, uma vez que eu tenho aqui a minha imagem, né, do Sam Altman lá no estúdio, eu tenho o meu áudio, que é o diálogo que ele vai falar. Aí agora eu preciso juntar, de fato, a imagem com o áudio para fazer o avatar falar. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar aqui um modelo chamado Infinity Talk, certo? Para usar esse modelo Infinity Talk, eu vou usar através desse site aqui chamado Wavespeed AI, tá? Que também é um marketplace onde você consegue utilizar vários modelos de IA, tanto de imagem, vídeo, áudio, etc, tá? No caso aqui eu vou usar o Infinity Talk, que é um modelo que permite você converter fotos mais áudio e juntá-las para gerar um vídeo final, respeitando ali aquele lip sync ali da boca com a voz, tá bom? E também criando um vídeo com gestos, como se fosse um vídeo real ali de uma pessoa mesmo que está sendo gravada. Para isso aqui, a gente tem aqui tanto o modo playground dele, quanto o modo da API. O modo API eu vou utilizar no workflow do N2N, na automação que eu vou mostrar daqui a pouco. Para agora que eu estou fazendo manual, eu vou mostrar aqui no playground, assim como eu estou fazendo cada um dos passos aqui do guiazinho lá, tá bom? Então aqui eu vou pegar e remover essas opções aqui padrão, que já vem aqui setado no playground dele, certo? E vou aqui adicionar, primeiramente, aqui o áudio, que eu gerei lá na Eleven Labs. Então, eu vou selecionar o meu áudio aqui, certo? E a segunda opção é a imagem. Então, aquela imagem que eu gerei lá no KAI usando o Seedream, eu vou selecionar ela aqui, que seria aquela imagem do estúdio do Avatar no Estúdio Podcast, certo? Então, aqui ele vai carregar. Tá vendo? Carregou aqui a imagem e o áudio. Aqui eu não preciso colocar nada, que é opcional. E na terceira opção, eu vou colocar aquele prompt que eu falei aqui no guia, que seria o quê? É o prompt que vai instruir a IA a gerar os movimentos ou a dinâmica ali do vídeo baseado no que a pessoa está falando. No caso, baseado ali no que o avatar está falando, tá bom? Então, eu vou copiar aqui esse prompt e vou colar ele aqui no meu Wavespeed aqui, certo? Então, aqui, uma vez que eu colei isso aqui, eu posso escolher aqui a resolução, se eu quero 480p ou 720p, vou fazer em 480p, que é o default, ou 480p é um pouquinho mais barato para gerar, e o 720p é um pouquinho mais caro, tá? Aqui o CID eu não preciso mexer, e aqui eu posso gerar. Lembrando que aqui ele me deixa gerar até 10 minutos de vídeo, então se eu tiver um roteiro que o tamanho dele chega até 10 minutos, eu consigo gerar isso de uma vez só. Roteiros maiores que isso eu precisaria quebrar, mas o recomendado aqui é gerar roteiros em blocos, então de 1 a 2 minutos no máximo ali, caso você precise de um vídeo muito grande, ou vídeos curtos mesmo, de até 1 minuto, você pode gerar de uma vez só, tá? No caso aqui, o meu tem 15 segundos aqui, olhando pelo áudio, ele tem apenas 15 segundos. Então, ele vai gerar de uma vez só aqui, sem problemas nenhum, tá? Então, aqui eu vou pedir para ele gerar. Aí ele vai começar a processar aqui, e assim que ele terminar, a gente vê como ficou o vídeo. Bom, ele terminou aqui, e eu vou mostrar agora para vocês como ficou aqui em tela cheia. A IA vai transformar completamente o mundo nos próximos 5 anos. Estamos falando de avanços exponenciais. Modelos de IA que realmente entendem, que raciocinam e que criam. O futuro chegou mais rápido do que imaginávamos. E aí, o que acharam? Ficou bem legal, né? Então, a partir daqui você consegue gerar vários clipes desses. Por exemplo, se você quiser fazer igual eu fiz no começo do vídeo, que eu mostrei um podcast entre o Witcher e o Kratos, você pode fazer vários clipes, cada personagem, né, com a sua voz, e depois fazer o download de cada um desses clipes e juntar todos eles, por exemplo, usando o CapCut, colocando um após o outro, gerando um vídeo final, que aí vai aparecer que é um vídeo completo de ponta a ponta, tá? No caso aqui, você pode gerar até 10 minutos.
Se for um único personagem, é mais fácil de você controlar o roteiro ali e gerar um vídeo maior. Mas se tiver vários personagens, por exemplo, interagindo, aí o ideal é que você quebre ele em vários clipes, né? E cada personagem ali com o seu roteiro, com o seu diálogo individual. Beleza? Agora, eu vou mostrar como fazer isso de maneira automática. Aqui você pode fazer manualmente, sem precisar de nenhuma automação, apenas utilizando as ferramentas, mas você pode também fazer isso de maneira automática, tá? Então, através do N8N. Eu criei esse fluxo aqui no N8N, que eu automatizei de ponta a ponta a criação desses vídeos, tanto do áudio, da imagem e do vídeo final, tá? Então, eu vou mostrar aqui um exemplo de 3 vídeos que eu fiz, cada um com um personagem diferente e com uma voz diferente. E depois, na sequência, eu vou mostrar como funciona esse workflow, explicando para que serve cada nó e como vocês podem replicar aí lá de vocês, tá bom? Eu tenho aqui, primeiramente, 2 tabelas, tá? Eu estou usando aqui o recurso de tabelas do N8N, certo? Então, esse Data Tables aqui no seu dashboard no N8N, tá na versão beta, mas você pode criar tabelas internas para armazenar dados dos quais o seu workflow pode interagir com ele, e aí você não precisaria usar um Google Sheets ou algum banco de dados externo, tá? Então, aqui eu tenho 2 tabelas aqui, uma que chama Avatars, ela eu tenho aqui os personagens que eu quero criar, certo? E aquele image prompt que eu criei lá manualmente lá do Sam Altman, lembra? Eu criei um para cada um desses personagens. Então eu criei aqui pro Tony Stark, um pro Tyrion Lannister e outro pro Sherlock Holmes, tá? Obviamente aqui eu não vou usar uma imagem de referência, então eu vou apenas passar para o modelo de imagem o texto para ele gerar esse personagem. Então não necessariamente o modelo vai deixar igual o personagem final. Se eu quiser o personagem idêntico, eu preciso usar uma referência de imagem. Para ficar mais simples aqui, eu estou usando apenas o texto para imagem, tá bom? E aí no Image Prompt eu descrevo como é o personagem. Vai ficar parecido, mas talvez não seja 100% idêntico. Então, aqui eu tenho o nome do personagem e o Image Prompt e a data de criação aqui. Isso aqui eu vou usar para gerar as imagens dos meus personagens, tá bom? E na segunda tabela, eu tenho aqui algumas colunas. Eu tenho a coluna, o nome do avatar, que eu preciso pesquisar para saber quem que é. Eu tenho aqui, tá vendo? O diálogo, ou seja, é aquele roteiro que ele tem que falar no vídeo, tá? E aqui eu tenho aquele prompt, que eu estou chamando de Text Dialogue Prompt aqui, que é basicamente o prompt que vai fazer referência para esse diálogo aqui. Lembra lá que eu preciso passar, né? A imagem, o áudio e um prompt que descreve o que a pessoa está fazendo naquela imagem para replicar para o vídeo. Esse prompt é exatamente isso, tá? Aqui eu tenho um Voice ID. O que é esse Voice ID? Como eu estou usando a Eleven Labs, eu peguei o ID da voz que eu quero usar para esse avatar e coloquei nessa coluna, para eu chamar a API da Eleven Labs usando esse Voice ID de referência para ele criar um áudio baseado nessa voz aqui, tá bom? Aqui eu tenho uma coluna chamada processado ou não, né? Só para saber se eu já processei ou não, para não ter que reprocessar essa linha. E aqui no final eu tenho uma outra coluna, que é a URL do vídeo final, depois que ele gerar. E aqui eu tenho mais 2 colunas, que é a data de criação e a data de atualização. Então aqui voltando para o meu workflow, eu vou mostrar aqui agora, primeiro, como ficou cada um desses vídeos na sequência, cada um deles, e depois eu vou explicar aqui como é que funciona o workflow. 90 andares acima dos seus problemas. Segredo do sucesso: dinheiro e cérebro. Eu tenho os 2. Saúde. Guerra é vencida com estratégia, não espadas. Cada peça aqui são milhares de vidas. Vou tomar outro vinho. Eu mereço. 221B Baker Street. Me acham antissocial. Errado. Prefiro problemas interessantes. Pessoas são chatas. Silêncio. Estou deduzindo. E aí, o que acharam? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber se vocês acharam que ficou mais parecido ou menos parecido, cada um dos personagens ali, e a voz também tá um pouco parecida, não tá, etc. Beleza? Então, vamos lá. Agora aqui no workflow, eu tenho aqui algumas etapas. Eu tenho a etapa de input, certo? E eu tenho 3 etapas aqui, uma para gerar a imagem, outra para gerar a voz e outra para gerar apenas o vídeo, tá? Começando aqui pelo input, é bem básico aqui, eu tenho um formulário do qual eu tenho apenas um drop-down aqui, né? Para ele selecionar qual personagem ele quer. No caso, como aqui está fixo, eu coloquei aqueles 3 personagens, aqui eu também deixei com o mesmo nome que eu coloquei naquela tabela, cada um dos personagens, no caso aqui Stark, Tyrion e Sherlock, certo? Num seletor aqui, quando carregar esse formulário, a pessoa só vai escolher qual que ele quer, e a partir daí eu vou gerar tanto a imagem, quanto o áudio, quanto o vídeo baseado nesse personagem. Bem simples, certo? E aí, na sequência aqui, uma vez que ele selecionou o personagem, eu tenho esse nó aqui de Data Table. Lembrando que você vem aqui, Data Table, e escolhe aqui qual recurso você quer. Perfeito? Se é
para deletar, inserir ou retornar uma linha, certo? Uma vez que eu coloquei esse carinha aqui, eu vou escolher a opção de get, que é eu quero consultar uma linha ali baseada no input. Então aqui eu vou naquela tabela que tem só o nome dos avatares e o image prompt deles, tá? E aí eu vou colocar o critério que é, eu quero que ele retorne apenas o registro onde o nome da tabela, lá, o name, no caso, a coluna name, é igual ao personagem aqui que eu escolhi. No caso aqui seria o Tyrion, tá? E aí do lado direito aqui, tá vendo que ele me retorna, vou colocar aqui em tabela, ele me retorna o registro daquela linha que tem o nome Tyrion, e aqui eu tenho o image prompt. E esse image prompt eu vou usar para gerar a imagem do Tyrion, beleza? Então, voltando aqui, no segundo nó, aqui para gerar a imagem, eu tenho aqui esse nó aqui de HTTP request. Ele, basicamente, vai chamar a API da KAI, aquela mesma que eu usei para gerar a imagem lá do Sam Altman, certo? Então, aqui eu vou chamar a API deles, aqui nesse edit point. Eu tenho aqui as minhas credenciais, que você vai precisar configurar para você também. Aqui, se você editar e adicionar uma nova aqui, vai gerar uma API aqui lá no seu dashboard na KAI e cadastrar ele aqui para você acessar o KAI via API, tá bom? Uma vez feito isso, aqui eu tenho o payload. Nesse payload aqui, é basicamente seguindo a documentação da KAI, onde eu passo o modelo que eu quero, no caso aqui é o Sidrum V4, aqui no input o prompt, aí eu uso aquele image prompt lá do Tyrion, que eu gerei previamente, o formato da imagem aqui eu estou usando landscape, por definição, e a resolução 1K também por definição, e eu gero uma imagem por vez apenas, tá? Então aqui ele vai me gerar aquela imagem do Tyrion, tá? Uma vez feito isso, ele vai mandar a requisição para o KAI, aí eu coloquei um nó de wait aqui de 30 segundos, porque ele tem um delay, né, como eu mando a requisição, ele vai processar em background lá, né, em batch, lá do lado deles, da KAI, e eu preciso esperar um pouquinho para ele finalizar. Então eu ponho um aguardar aqui de 30 segundos, e depois eu verifico se finalizou, usando de novo um nó de HTTP request, só que agora apontando para esse endpoint aqui, certo? Esse endpoint aqui que seria para verificar se a minha imagem está pronto ou não, passando o task ID, que é o task ID que o nó anterior me retornou quando eu mandei a requisição para gerar a imagem, tá bom? Bem simples. Uma vez feito isso, ele vai me retornar esse payload aqui. Se esse payload aqui tiver com o status, no caso aqui seria esse campo state de sucesso, quer dizer que ele finalizou a imagem. Se não, ele não finalizou. Se ele não finalizou, eu verifico aqui com esse if aqui, que eu coloquei, esse nó de if. Então, basicamente, eu verifico se o state é igual a sucesso. Se não for igual a sucesso, eu volto aqui para o meu nó anterior do wait, espero mais 30 segundos e verifico novamente. Se for sucesso, quer dizer que ele terminou, então eu sigo aqui o meu fluxo. Então aqui eu gerei a minha imagem, certo? E agora eu preciso gerar a minha voz, né? A voz do personagem. Antes de gerar a voz do personagem, eu coloquei esse nó aqui de edit field, apenas para pegar aqui a URL da imagem. Tá vendo que ele me retorna aqui nesse formato JSON? Então aqui eu só pego a URL dentro desse campo JSON aqui. Então eu dou um parse para JSON dentro dessa resposta e pego o primeiro item, que seria a URL. E aí ele me retorna a URL da imagem que eu pedi para gerar baseado naquele prompt, certo? Uma vez feito isso, aí eu vou fazer o quê? Agora eu preciso pegar qual o diálogo, né, e a voz, né, que eu quero que ele gere para aquele avatar. No caso aqui, o Tyrion. Aí eu coloco de novo aqui o nó de data table. Só que agora eu vou pesquisar naquela tabela de avatars dialogues, que é aquela outra tabela que eu criei que tem mais informações. Aí aqui eu vou filtrar pela coluna, aquela coluna processado, no caso aqui, se está processado ou não. A coluna tem que estar false e o nome do avatar tem que ser igual a Tyrion, que é o input lá do meu formulário. Se essas duas condições forem verdadeiras, aí ele me retorna aqui do lado, tá vendo? O registro para o avatar do Tyrion. Que aí eu tenho aqui o diálogo, eu tenho aqui aquele text prompt para esse diálogo e eu tenho aqui a voz que eu quero usar lá na Eleven Labs, certo? Uma vez feito isso, eu posso gerar agora o áudio. Então tem esse outro nó aqui também, de HTTP request, só que agora eu vou chamar a API da Eleven Labs. Porém, eu não estou usando a API da Eleven Labs direto do site da Eleven Labs. Eu também estou usando a API da Eleven Labs através do Wave Speed, tá? Esse carinha aqui é o mesmo que eu usei para gerar o vídeo aqui manualmente para vocês. Ele tem vários modelos de IA, como eu falei para vocês, inclusive da Eleven Labs. Por aqui é um pouco mais econômico, eu tenho uma flexibilidade maior para chamar as APIs da Eleven Labs através dele, tá bom? Então aqui, voltando para o workflow, eu estou apontando aqui para o endpoint deles, usando aquele modelo V2, tá vendo aqui, da Eleven Labs, método post.
Aqui também tem as credenciais que eu preciso passar da minha API Key lá na WaveSpeed. Então, de novo, se eu clicar aqui, eu consigo configurar o meu token aqui, que eu gerei lá na WaveSpeed, na minha conta, certo? E aí, aqui no Payload, eu tenho basicamente algumas opções, que é de similaridade e stability aqui, certo? Então, aqui eu posso ajustar de acordo com o que eu testei lá na Eleven Labs. Aqui eu tenho um texto, que seria o diálogo, então eu pego lá da minha tabela de diálogos, tá vendo? Eu pego aqui e coloco ele aqui no campo texto. Aqui eu vou deixar false, que é só para idioma quando é inglês. E o Voice ID, eu vou pegar exatamente esse Voice ID aqui, que é o que eu setei lá para o Tyrion, dado que eu já tinha feito uma pesquisa prévia, qual voz eu gostaria de usar lá da Eleven Labs, tá bom? Uma vez feito isso, ele vai me retornar aqui também de novo um Task ID, certo? Com a mensagem que ele enviou com sucesso. Aqui é a mesma mecânica do anterior. Eu vou colocar um nó de aguardar e depois do nó de aguardar eu tenho esse outro nó que é basicamente para verificar, baseado no Task ID que ele me retornou da chamada anterior, né, se está com sucesso ou não, ou seja, se finalizou ou não a geração desse áudio. No caso aqui, eu utilizei aqui um switch ao invés de um if, tá? Só para mostrar para vocês a diferença. Aqui no if, eu não tenho tanto controle de outros outputs, é só se é true ou false. No caso do switch aqui, eu consigo ter várias condições. No caso aqui, se o status da WaveSpeed, nesse caso aqui, para a chamada da Eleven Labs, que é esse carinha aqui, status, ele for completo, tá vendo? Completed quer dizer que ele terminou. Se ele for processing, quer dizer que ele está processando. Ele tem uma série de outros status lá que você pode verificar. Então, o switch você consegue colocar mais opções aqui. Caso contrário, se ele retornar algo que não tem aqui como opção, eu adicionei aqui esse fallback, que é basicamente para tratar o erro, tá? Então, processando, eu volto e espero mais 30 segundos. Completado, eu sigo meu fluxo. Basicamente, é o mesmo processo de imagem aqui que eu expliquei anteriormente, tá? Uma vez que ele fez isso, aí eu venho aqui para a parte final, que é gerar o meu vídeo. Também usando aqui a WaveSpeed. Então aqui eu tenho esse endpoint aqui da Infinite Talk, né, do modelo Infinite Talk, através do WaveSpeed, certo? Que é aquele marketplace lá. Aqui é a autenticação e no payload eu tenho algumas informações. Aí tudo que eu gerei anteriormente eu vou usar aqui. Então eu tenho aqui o áudio. Então aqui ele me retornou o áudio do nó anterior. Eu vou usar o áudio gerado pela Eleven Labs. Eu vou usar a imagem do avatar que eu gerei lá no começo do workflow e aquele text prompt do diálogo para ele poder fazer o vídeo de acordo com a fala do personagem. Aqui a resolução, no caso eu estou usando 480p, e aqui o SID é o padrão -1. Uma vez feito isso, ele vai me gerar um request lá para o WaveSpeed, mesma mecânica de novo, eu tenho que esperar um tempo, porque aqui ele demora um pouquinho mais, porque ele está gerando um vídeo, então quanto maior for o seu vídeo, mais tempo vai demorar, tá? Então aqui eu espero um pouquinho mais de tempo, eu espero aqui uns 60 segundos, tá vendo? Mais ou menos 1 minuto, e aí a cada 1 minuto ele verifica se finalizou ou não. Lembrando lá que é a mesma mecânica do anterior. Eu verifico se está, no caso aqui, se está processando ou se está completado, certo? Completed ou processing, mesma coisa. Caso ele não tenha terminado, volta, espera mais 60 segundos e verifica daqui 1 minuto de novo. Terminou? Aí eu vou inserir a URL final na minha tabela lá. No caso aqui eu vou usar o nó de update, né? A operação de update, na verdade, né? O nó é o data table, mas a operação seria de update. Na mesma tabela lá do Avatars Dialogues, só que aqui a condição seria, eu quero atualizar o registro onde o avatar chama Tyrion, no caso, a coluna processado é false, e o campo que eu quero atualizar é apenas esses 2 campos aqui. Eu vou jogar o processado para true, certo? Então quer dizer que ele já processou, e a URL do vídeo, né? Esse campo URL vídeo, eu vou setar a resposta aqui da WaveSpeed da URL que ela me retornou como resposta do vídeo, tá bom? Uma vez feito isso, ele vai me atualizar aqui lá no registro da tabela, e aí eu consigo visualizar aqui, se eu voltar aqui para minha tabela, tá vendo? Tem aqui os campos que ele checou como true, certo? Quando ele passa por aquele nó. E aqui seria as URL dos vídeos gerados que vocês acabaram de ver aí. Então, com essa técnica, você consegue aplicar ela para diversos cenários. Um deles é o mais comum, seria o podcast ali que eu mostrei, né, no começo, de 2 personagens falando, certo? Você pode fazer um único personagem divulgando um determinado produto, ou até mesmo criar um avatar para dar uma aula tutorial, por exemplo, ou criar um onboard da sua empresa, enfim, dá para você aplicar em vários cenários aqui essa técnica, beleza? Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, comentários aqui embaixo, até a próxima, valeu, tchau!